Amém. 1 de Coríntios, capítulo 5, a partir do versículo 7. Vamos ler até o versículo 8. 1 de Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Digam graças a Deus. Amado Pai Celestial, Deus bondoso, aqui suplicamos neste momento para que Tu nos ajude com a ministração da Tua Palavra, pois embora nós tenhamos lido, na verdade, nada podemos fazer, a não ser que Tu mesmo abra as Escrituras e a revele para nós. Aqui estamos, Senhor, em uma celebração, um dia festivo, relembrando o maior dom que Tu nos deu, nos enviar o Teu Filho, Jesus Cristo, para remir os nossos pecados através do sangue daquele que Paulo aqui chamou de o teu Cordeiro Pascual, porque com seu sangue carmesim ele nos santificou, ele nos justificou, ele nos purificou e deu entrada para uma nova vida em seu Filho. Aqui estamos, Senhor, agradecidos e queremos relembrar em uma retrospectiva tudo o que Tu fez por nós, ao ponto de hoje estarmos aqui como fruto desta obra maravilhosa. Pois se não fosse o Teu Cristo, onde estaríamos agora, Senhor? Então, meu Pai, fala com cada um de nós, nos guia em tudo, levamos cativo agora os nossos pensamentos à Tua obediência, na esperança de que Tu nos responde nessa petição. Te damos graças no maravilhoso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já. Perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Podem tomar vossos assentos. Aleluia. Bom, meus irmãos, como eu disse a vocês há pouco, hoje é um dia festivo, onde muitas igrejas, ministérios fazem suas reuniões, suas celebrações, suas mensagens especiais, sua mensagem de Páscoa, porque hoje nós estamos celebrando, sim, o dia em que Cristo, naquela Páscoa, em que Ele se apresentou como o Cordeiro de Deus para tirar os pecados do mundo, foi o que Ele mesmo disse. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. É aquilo que João mesmo diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é importante nós enfatizarmos aqui, meus irmãos, que na verdade você sabe que a Páscoa é uma festa judaica, sim ou não? Como tantas outras. Tem o Pentateuco, né? A festa das colheitas, dos pães ázimos, das primícias, o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, expiação, são várias as festas. A festa de Páscoa, você sabe, é uma festa judia que os judeus celebram, onde eles ali relembram a ocasião em que Deus os tirou da escravidão do Egito. Então Deus ordenou, lá no livro de Êxodo, que os judeus, em uma determinada época do ano, mais ou menos essa que estamos aqui, festejam e relembram o que Deus maravilhosamente fez por suas vidas, quando por centenas de anos estavam lá escravos, e então Ele ouviu o clamor do seu povo. Quando Deus chamou ou se encontrou com Moisés lá na sarça ardente, no Sinai, Ele disse: tenho ouvido o clamor do meu povo.
E eu desci agora para tirá-lo, e eis que eu vou enviar você agora para tirar este povo de lá. Nas últimas ministrações ou transmissões que eu fiz, nós tratamos um pouco sobre isso, não foi? Mesmo sem querer, isso criou uma introdução para o nosso tema aqui de Páscoa, porque isso começou lá. Deus, então, encaminhou, levou este profeta, Moisés, até Israel, com alguns sinais, para reivindicar o seu ministério, o seu chamado, para declarar a todos que Deus agora havia descido e ouvido o clamor do seu povo. Isso aqui já é uma boa lição para nós. O povo estava cansado de ser explorado, de ser humilhado, e mesmo longe de sua terra, longe de sua religião, eles ainda criam em Deus e clamavam a Ele, pediam por uma libertação. Então, quando Deus diz a Moisés que ele desceu porque ele ouviu o clamor do seu povo, você tem que parar um pouco e pensar, você acha que isso foi só no ano passado? No início aqui do nosso culto, eu disse para você, se você tem lutas, problemas, necessidade, clame a Deus, busque a Ele. Como eu disse agora há pouco, antes, durante a tarde, o que foi? Conversei com um irmão que está passando por algumas lutas, disse, meu irmão, clame a Deus, Ele está atento às suas súplicas. Porque Deus disse a Moisés, eu ouvi as súplicas do meu povo. Pode parecer aos teus olhos, ao teu entendimento, que a resposta de Deus está demorando, mas Ele responde, Ele vem ao teu socorro. Ele desce, podemos dizer assim, usando essas linguagens, Ele desce porque Ele ouve o teu clamor. Então, meus irmãos, clame, nunca deixe de clamar, nunca deixe de suplicar. Não importa quantas coisas estão acontecendo, não importa quão difícil está sendo o problema, clame, suplique, busque a Deus, e Deus vai te responder. Não existe nenhuma oração dos seus filhos sem resposta da parte de Deus. Então o que você tem que fazer, meu irmão, é isso. Minha irmã, meu irmão, irmã, clame, busque, suplique, e Ele te responderá. Amém? Você crê nisso? Então, você entende isso aqui, eu não vou precisar resumir historicamente tudo isto no que tange essa celebração dos judeus. A Páscoa, você sabe que tem todo aquele simbolismo. No hebraico, Páscoa é Pessah, porque tem a ver com passar, tem a ver com a última praga que Deus lançou sobre o Egito, que era a morte dos primogênitos. Mas aqueles que tivessem os umbrais das suas casas, o selo da marca do sangue sacrificado, o anjo da morte passaria direto e não atingiria aquela casa. Se alguns não crescem nisso, achariam que era uma história, não fariam nada. Então, quem tinha um primogênito naquela casa, com certeza tinha, o anjo da morte entrou ali e aquela vida foi ceifada. Mas de todos que creram e fizeram este propósito, sacrificaram o cordeiro e ungiram, não é isto? Os umbrais, os portais das suas casas, com aquele sangue do cordeiro, suas vidas, seus primogênitos foram poupados. E quando aquilo aconteceu, os primogênitos do Egito foram mortos, e aquilo foi o estopim para que o faraó então abrisse o seu coração e deixasse o povo partir. Então ali eles também, além de sacrificar um cordeiro, Deus ordenou que ele comessem ervas amargas, não é isto? Para lembrar da amargura do cativeiro, algumas outras coisas que Israel deveria fazer. E então eles comeram pão ázimos também, fizeram pães e tiveram que comer sem levedura, porque não teve tempo devido à pressa que eles tiveram quando foi dada a ordem do faraó para que eles saíssem do país. Alguns estavam fazendo o seu pão e não tiveram tempo de assar direito, de pôr fermento, então comeram pão ázimo. Então nas festas de Páscoa os judeus celebram isso também. Celebram, comem ervas amargas, sacrificam um cordeiro lá no templo, era o que eles faziam lá. Também havia um rito, eu quero crer que isso era na Páscoa, agora já não sou mais bem lembrado, espero que eu não esteja me confundindo aqui, mas nas ceias de Páscoa, os judeus, na sua ceia, eles deixavam um assento vazio, eu já preguei sobre isso uma vez, para que Elias viesse. Eles tinham uma fé de que Elias viria para anunciar a vinda do Messias. Então, nas Páscoas, os judeus chegavam até deixar uma cadeira vazia por causa de Elias aparecer, porque eles tinham essa fé, essa esperança. Então, isso já é uma coisa que nem nas Escrituras estavam, isso são coisas que eles agregavam à palavra. Mas então, o que nós entendemos hoje é que quando Cristo veio, meus irmãos, Ele cumpriu esse símbolo, sim, Ele cumpriu o símbolo, Ele cumpriu as sombras da lei,
Ele cumpriu aquilo que em tipo estava sendo prefigurado ali nessa festa da Páscoa, porque aquele cordeiro, o sangue daquele cordeiro que era imolado, era um tipo do sacrifício do Cordeiro de Deus que seria imolado por mim e por você, para que a morte passasse e não chegasse até nós. Hoje nós temos vitória sobre a morte, porque esse mesmo cordeiro que foi morto na Páscoa ressuscitou no terceiro dia para a nossa justificação. Tanto é que hoje é isto que nós celebramos, não a festa judaica da Páscoa. Os judeus continuam lá comendo ervas amargas, continuam deixando um assento vazio lá para Elias, e eles não sabem que o Elias, pelo menos o nosso Elias, já veio. É verdade que eles estão esperando o deles lá, né? Então, para a igreja eleita, ou antes, para os judeus eleitos da eleição, isso vai chegar ao seu tempo, mas isso vai ser só quando Deus se voltar para os judeus novamente. Nós cremos que Deus ainda está tratando com a igreja gentílica aqui. Mas é isso, meus irmãos, nós não estamos mais literalmente celebrando uma Páscoa nos ritos do judaísmo, porque isto foi uma sombra que já se cumpriu. Amém? A Páscoa já teve o seu propósito consumado, foi uma sombra que já foi cumprida no Senhor Jesus Cristo. Porque ela, como a lei servia como aio para apontar para Cristo. Então, quando Cristo veio e cumpriu isto, você tem que continuar fazendo isso? Senão, você vai ter que continuar com a circuncisão, com a guarda do sábado e tantas outras coisas que a lei mandava fazer. Então, nós não temos mais essa necessidade de guardar a Páscoa da forma como os judeus guardam. Então, nós celebramos Páscoa? Não, não celebramos. Nós celebramos a ceia do Senhor, que é um substitutivo, digamos assim, que o próprio Cristo providenciou no lugar da Páscoa. Porque depois que Cristo ceiou com os discípulos, ele ministrou a ceia do Senhor. Não é isso que nós chamamos? Ele ministrou pão e ele ministrou vinho. E ele disse para que os discípulos fizessem sempre aquilo em memória do que ele faria por eles. Então, o que nós celebramos? Nós não celebramos a Páscoa, nós celebramos, na verdade, a ceia do Senhor. É isso que nós celebramos. A Páscoa em si era um rudimento da lei, uma festa judaica que apontava para Cristo, mas Cristo veio e cumpriu isto. Então agora o que você faz? Agora você vive a realidade. Enquanto os judeus e algumas igrejas celebram a Páscoa como se o que estava previsto não se cumpriu, nós descansamos nas promessas porque sabemos que Cristo já cumpriu tudo isto. Enquanto os judeus, uma vez por ano, têm que celebrar um rito de uma sombra, nós diariamente celebramos uma realidade. Porque agora nós entendemos que nós não comemos da carne e do sangue de Cristo uma vez por ano, ou uma vez por semana, quando tomamos a ceia. Todos os dias nós comemos e bebemos de Cristo. Porque Ele é o nosso Cordeiro Pascual. E nós celebramos isso, na verdade, todos os dias. Todos os dias para nós, igreja, é uma celebração pascual. Tudo que nós vivemos, tudo que nós experimentamos, tudo isso é o resultado daquela obra pascual. Mas nós fazemos a obediência, seguimos em obediência à ordenação de Cristo, quando ele disse que devemos fazer e ministrar a ceia, ou participar da ceia, em lembrança e memória daquilo que ele fez por nós. E é isso que nós fazemos. Mas não é exatamente, meus irmãos, uma celebração de Páscoa. Não estamos exatamente celebrando a Páscoa. A igreja não celebra mais Páscoa. O que a igreja celebra é a ceia do Senhor. Tanto é que alguns estudiosos dizem que na última Páscoa de Jesus, lá, na noite que ele foi traído, ele nem comeu a carne do cordeiro. Alguns dizem que ele não comeu, porque o cordeiro era ele mesmo. Porque aquilo era um tipo. Então, hoje, na forma da sua palavra revelada e na forma que Deus tem se manifestado pelo meio do seu Santo Espírito, nos batizando juntamente no seu corpo para que possamos viver uma novidade de vida, isso para nós é a nossa Páscoa. Mas precisamos fazer isso uma vez por ano, como os judeus fazem, ou a cada ceia? Não, todos os dias. Todos os dias nós celebramos o nosso morrer em Cristo e o nosso viver em Cristo. Amém? Graças a Deus. Agora, o que nós celebramos então é isto, meus irmãos. É a Páscoa da lei que foi cumprida naquele que Deus enviou até nós. Porque para que ela fosse cumprida, Deus teve que enviar até nós o seu Filho unigênito. E é a isso que nós celebramos. A verdadeira Páscoa que a igreja tem que celebrar é esse grande presente que Deus nos deu ao enviar até nós
o seu Filho, que aqui esteve não apenas para apresentar um sacrifício substitutivo em nosso lugar, mas também, durante todo o tempo que durou seu ministério, ele aqui esteve para revelar, para tornar conhecido a Deus, ou para narrar em sua própria vida tudo aquilo que Deus era. Então, é isso que nós celebramos, a vinda do seu Filho, que Deus nos entregou para morrer por nós. Então, quando nós celebramos a isto, nós volta e meia também precisamos lembrar daquilo que as Escrituras nos mostram, de que Deus tem um Filho, e de que esse Filho foi enviado até nós, como eu disse, para morrer em nosso lugar, mas também esse Filho foi enviado para representar Deus durante o seu ministério aqui na terra. Então, nós relembramos essa distinção também, essa separação, que as Escrituras mesmo nos mostram e nos dão acerca de Deus e do seu Filho, como o apóstolo Paulo disse lá em 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Então aqui Paulo diz, existe um só Deus, a este é quem servimos. E depois ele vai dizer, existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Então aqui Paulo está dizendo que todas as coisas foram feitas para Cristo, inclusive nós também fomos feitos para ele. Mas este Cristo, ele mesmo também foi o agente de Deus, por meio de quem ele fez todas as coisas. Em 1 Timóteo 2,5, o apóstolo Paulo também vai dizer, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, mais uma vez, Paulo está dizendo, nós servimos a dois deuses? Não, só existe um Deus. E quem é esse Deus? É o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Filho unigênito de Deus, que foi enviado até nós para fazer a obra redentora, que já foi cumprida. A Páscoa já está cumprida, já está consumada. Né? Uma das últimas palavras de Jesus na cruz, tetelestai, está consumado. Ele cumpriu tudo. Amém? E ele estava aqui, como eu disse, para revelar a Deus. E é isso que João quis dizer lá no seu evangelho, João 1, verso 1. No princípio era o Logos, e o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus. Nas nossas traduções diz, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ou a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Só que, como já tenho explicado para vocês, é necessário fazer isso, embora não é normal fazer um culto de Páscoa, um culto de escola bíblica dominical, mas como não tivemos hoje escola bíblica dominical, eu vou ter que fazer uso um pouco do quadro para mostrar algo que eu já comentei para você, numa outra ocasião quando estive aqui, na última reunião que tivemos, que foi na mesma ocasião que visitei outros irmãos, em Rio de Janeiro, Joinville, né? E eu lembro que nessas reuniões que tivemos, eu comentei sobre o entendimento correto de João 1:1, quando é dito aqui na parte C do versículo, onde diz que o verbo era Deus. É assim que está na maioria de nossas traduções. E naquela ocasião, inclusive, bem antes disso, eu fiz um vídeo, está lá no meu canal, um estudo exegético de João 1:1, onde eu tento explicar exatamente o verdadeiro real sentido, conforme o grego, dessas palavras. O Logos era Deus. Então eu quero tentar aqui mostrar para você no quadro exatamente o que eu mostrei naquele vídeo, quando na ocasião só o que eu fiz foi mostrar livros de exegese, ou seja, nesse vídeo eu mostro livros e comentários de biblistas, de peritos do grego, explicando exatamente o que está ali. E quando você entende, da forma como eu expus ali, você vai ver que o entendimento de João 1 é bem diferente do que trinitários, unicistas ou qualquer outra corrente cristã possa estar dando para essa passagem. Nas nossas Bíblias você entende que é uma tradução que está em todas elas, né? O Logos era Deus.
Só que quando você lê isto, o que você entende? A parte B e C diz, o Logos estava com Deus, ou seja, o Verbo estava com Deus, e daqui a pouco diz, e o Verbo era Deus. Você nunca parou para perceber que dentro do próprio contexto essas palavras não têm sentido? Como que o Verbo estava com Deus e daqui a pouco vai ser o próprio Deus? Você tem que fazer um grande malabarismo para poder aceitar e entender isto. Nós, com essas traduções, ao longo desses anos, nós temos mostrado que a Escritura que está dizendo ali é que se é dito que o Logos é Deus, é porque ele está ali refletindo Deus, porque como ele é filho de Deus, ele tem que ser a mesma coisa que Deus é, porque ele tem a mesma natureza, ele tem a mesma substância. Não é isto? Mas quando você vai para o entendimento correto do grego, você vai ver que o texto grego não está dizendo que o Logos ou o Verbo é Deus. O texto não está dizendo isso. Isso é uma tradução que eles fazem, literalmente do grego, mas com uma interpretação equivocada. E com certeza a interpretação que eles fazem é baseada na ótica trinitária ou modalista, tanto faz. Mas mesmo esses peritos do grego que eu falo serem trinitários, eles foram honestos em dizer nos seus livros, a tradução correta não é o Logos é Deus. Porque pela própria gramática que eles conhecem, o texto não está dizendo isso. O texto lá em grego, eu tentei decorar isso, vamos ver se eu vou conseguir. Enarche em rologos, kai rologos em proston feon, kai feos em rologos. É assim que está lá no grego. E eu quero aqui tentar explicar para você como que esse texto tem que ser entendido. Vamos ver se eu vou conseguir aqui lembrar. Em arque, em rologos, kai rologos, estava com Deus em pros ton feon kai feos em rologos. Enarque em rologos, kai rologos em proston feon, kai feos em rologos. Ok. O que a gramática do grego nos mostra? É que o seguinte, esse feos aqui, ou feon, quer dizer Deus. E o Logos estava com o Deus. Esse tom aqui poderia também ser ro. Tá? É um artigo. Esse artigo está antecedendo esse teos, para dizer o quê? Que este aqui realmente de fato é Deus. Quando tem esse artigo antes, a tradução literal deveria ser, e o Logos estava melhor com o Deus. Certo? Mas você percebe que depois aqui, esse artigo atrás do teos não tem? Esse tom, ou ró, poderia ser tom ou ró, tanto faz. Não está aqui. Nas regras gramaticais, assim explicam os peritos do grego, que quando essa palavra teos não é antecedida por um artigo, como é este caso aqui, então aqui esse teos já não vai funcionar como substantivo, mas como um predicativo. Já expliquei isso outras vezes, né? É a primeira vez que estou escrevendo aqui no quadro para você entender bem. Irmão Jorge, mas o que quer dizer predicativo? Predicativo é tudo aquilo que externa qualidades ou qualificações ou características, seja para um objeto ou para um sujeito. No caso aqui, o sujeito da oração é o Logos, é a palavra, certo? Esse aqui é o sujeito. Então, esta palavra aqui, teos, como não está antecedida por um artigo, então ele está funcionando como um predicativo, ou seja, ele está transmitindo qualidades para este Logos. Qualidades de quem? De teos, de teon, feon, Deus. Tá? Se fosse correto essa tradução e o Logos era Deus, como que deveria estar aqui no grego? Como deveria estar? Vamos ver se eu vou conseguir, só para você entender. Daria para aproveitar isso aqui mesmo, né? Kai Logos em proston feon. E o Logos estava com, né? Pros quer dizer com, quer dizer frente, o Logos estava de frente a Deus, ao lado de Deus, junto de Deus. João está falando da pré-existência do Filho.
Tá? Mas aqui você poderia aproveitar essa frase mesmo, só bastando tirar isso aqui. Aqui você tem, o Logos era o Deus. Era o que deveria estar aqui embaixo para dizer que Jesus é o próprio Deus. Ou Logos é o próprio Deus. Ou nós até poderíamos aproveitar essa frase mesmo, mas como eu disse, aqui teria que ter um artigo. Poderia ser tanto tom, e acabou a tinta. Poderia ser tom feos ou ro feos. Para que o texto grego dissesse o Logos era Deus, ou o verbo era Deus, teria que estar assim, kai roteos ou kai tonteos em rologos. Mas você não tem nada disso. O que você tem? Você tem simplesmente isto aqui. Kai teos rologos. Ih, quebrou tudo. Então, qual é a tradução correta aqui, irmão Diógenes? Você vai encontrar isso na sistemática de Strong, dos bons biblistas, dos bons peritos do grego, mesmo sendo trinitários, são honestos, eles dizem, a tradução correta deveria ser, como isso aqui é um predicativo, como eu disse, está transmitindo qualidades por logos, não é isso? Qualidades, qualificações, não é isso? Então, a tradução melhor seria, e o logos era divino. É isso que o grego está dizendo. O grego não está dizendo que o Logos é a própria pessoa de Deus. O que o texto grego está dizendo, que esse Logos é divino, mas é divino em que termos? Óbvio, o que João está tentando mostrar no seu evangelho é que o Logos existiu desde o princípio. Por quê? Porque ele estava lá ao lado de Deus. Como? Porque Deus o gerou. E porque Deus o gerou, o que esse Logos é? É um reflexo de Deus. Então, quando diz o grego que o Logos é divino, quer dizer que este Logos tem as qualidades de Deus que o gerou. Tem o seu mesmo DNA. É a imagem visível do Deus invisível. É exatamente isso que o grego está dizendo. Então, irmão Jorge, me responde uma pergunta. Tem Bíblia traduzindo assim, dessa forma que o senhor diz que é correto? Tem. São poucas, infelizmente, que tiveram coragem de fazer isso. Um deles foi James Moffat. Nós, infelizmente, não temos essa Bíblia dele traduzida para o português, mas no inglês está lá, ele fez a tradução. Tanto é que na Bíblia dele, Moffat nem quis traduzir a palavra logos por palavra ou por verbo, ele conservou em grego logos. Então lá na Bíblia dele, na tradução dele, está, e o logos era divino. Mas isso aí é uma coisa rara, eu nunca vi isso aí. Pois é, mas eu tenho que mostrar para você, porque como eu disse... É exatamente isso que o grego está dizendo. Então, quando você entende exatamente o grego, tudo faz mais sentido. Porque eu volto a dizer que o Logos estava com Deus, daqui a pouco dizer que ele é o próprio Deus, não faz sentido. Não é o que o texto está dizendo. E não é apenas James Moffat, eu já tenho visto outros livros, tenho lá um livro de um estudioso, um biblista, John Goldingen, Teologia Bíblica. No seu livro, na introdução, ele escreveu assim: as traduções dos textos bíblicos que eu cito aqui são minhas traduções. Ele traduziu, direto do hebraico, direto do grego. E lá nesse livro dele, lá enquanto chegou João, ele disse, e o verbo era divino. Então, existe ministro sincero se despertando e tentando fazer com que a igreja se desperte. Agora, o que acontece? Qual é a desculpa que um trinitário usa, ou até mesmo um sabeliano usa, para não aceitar exatamente o que o grego está dizendo? Porque eles sabem de tudo isso aqui. Qual é o razoamento, qual é o argumento que eles usam? Eles dizem o seguinte, não, mas existe uma palavra própria para divino no grego, que é teikos ou teotes. Não vou escrever aqui. Então eles dizem, se fosse para dizer que Jesus, o Logos, era divino, ele teria usado esta palavra. Mas não está errado, porque na gramática, toda vez que o teos é acompanhado de um artigo, está falando de o Deus. Como aqui não tem um artigo antes, então está falando do próprio Deus. Isso é uma regra gramatical que está lá, eles podem fazer barulho o que eles quiserem, mas é isso aí que o grego está dizendo. Então, quando você entende isso, o que você compreende, meus irmãos? Que, de fato, realmente, quando Deus enviou até nós o seu Cordeiro Pascual, que foi o seu Filho, o que ele veio fazer aqui? Ele veio refletir Deus e a sua natureza, e as suas qualidades, seus atributos. Foi isso que Cristo fez. Então, Jesus, ele teve um nascimento extraordinário pelo poder do Espírito Santo,
Ele não nasceu por meio de contato sexual entre homem e uma mulher, marido, esposa, não. Foi através da sombra do Espírito Santo sobre a Virgem Maria, que criou aquele corpo para que ali este filho, que era divino, entrasse nesse corpo e nascesse, viesse ao mundo por meio do nascimento virginal. Então, este Cristo que esteve aqui, ele veio aqui para ser ungido, para ser o Filho do homem. E, embora o termo que às vezes Jesus usava para se identificar a si mesmo fosse controvertido, filho do homem, foi para unicamente mostrar a presença de Deus em nosso meio, por tudo que ele era, por aquilo que ele representava. Porque a razão da Escritura dizer que o Logos era divino é porque realmente ele tinha a natureza divina de Deus. Ele tinha as mesmas características de Deus, embora ele não fosse Deus. Ele era apenas a imagem daquilo que o seu pai era. Ele foi um reflexo dele. Ele tinha os mesmos atributos, aquilo que nós tanto temos explicado, sim? Então, o que Cristo fez foi isso, através da sua própria vida, manifestar Deus. E somente porque ele era divino, é porque Deus pôde tabernacular nesse filho em plenitude. Em ninguém mais Deus poderia fazer isto. Somente alguém que foi gerado da mesma natureza que ele. Então, quando você vai para o Evangelho de João, você percebe que é isso que ele está fazendo. Ele está mostrando ali o Cordeiro Pascual, o Filho de Deus, como um filho pré-existente a toda a criação. Então, Jesus, esse Cordeiro, este Filho, ele momentaneamente, ele deixa aquela posição que ele tinha junto ao Pai, porque a palavra no grego pros quer dizer ao lado, junto ao Pai. Mombana chega até a usar aquelas figuras, né, de uma criança brincando à frente da porta do Pai, que é uma ilustração muito bonita, e isso tem uma ilustração também lá. Você tem escritura para isso lá em Provérbios, nós já estudamos, Provérbios 8 fala de algo parecido, soubesse Mombana disse ou não, para você ver como ele foi guiado pelo Espírito Santo para ensinarmos a nós dessa forma. O Umbanda fazia essa distinção. Então, esse filho, ele deixa esse plano, essa dimensão que ele estava com seu pai. O Umbanda chamava de o castelo de marfim, né? O palácio de marfim. Esse filho deixa essa posição gloriosa que ele ocupava junto a Deus e ele desce aqui para assumir uma forma humana, onde ali ele pudesse, como todos nós, sentir fome, sentir sede, sentir cansaço e até mesmo ser tentado. E nessa condição ele mostrou que ele também não sabia de tudo, a não ser aquilo que Deus lhe mostrava. Nós também fizemos um estudo mostrando várias ocasiões em que as Escrituras mesmo nos mostram que Jesus ele não era Deus por esse fato também, de que ele não sabia todas as coisas. É só você ir lá, por exemplo, para o Evangelho de Marcos. Pegue um dia o Evangelho de Marcos, que é um evangelho curto, e leia. Você vai ver ali que Jesus faz várias perguntas. Ele faz perguntas para os discípulos, faz perguntas para os escribas, faz pergunta até para um endemoniado, qual é o teu nome? Lembra? Ele perguntava porque ele não sabia. Lembra quando aquela mulher tocou, aquela mulher com fluxo de sangue? Ele perguntou, quem me tocou? Está lá em Marcos também, Marcos 5,30. E logo Jesus, conhecendo que a virtude saiu dele, voltou-se para a multidão e disse, quem tocou nas minhas vestes? Realmente ele não sabia, porque ele dependia de uma revelação de Deus. Jesus não era o próprio Deus, mas ele dependia de Deus para saber o que fazer, para saber para onde ir. Sim, ele dependia de Deus para tudo. Estudamos isso numa outra mensagem, onde tratamos sobre a subordinação do filho, ou seja, o filho estava rendido a Deus, ao seu pai, totalmente, de forma que ele pudesse refletir somente aquilo que Deus queria. Porque é isso que ele era divino, porque ele estava aqui com esse propósito, revelar a pessoa do Pai para nós. Então, com alegria, Jesus, ele aceitou essa subordinação, porque assim como Paulo disse que o homem é o cabeça da mulher, Cristo é o cabeça da igreja, mas depois Paulo diz que Deus é o cabeça de Cristo. E você vai ver que isso é por toda a eternidade. E há algumas teologias aí fora não aceitam isso, mas é o que as Escrituras nos mostram. E é o que o Mambrano nos mostrou lá naquela mensagem Perguntas e Respostas, sim, quando ele falava que o Logos estava acima do Cordeiro e o Cordeiro estava sentado no trono. Quando o Mambrano dizia que Deus era o Logos, ele se baseava nessa escritura, nessa tradução que ele tinha, que todos nós temos. Então você vai ver nas mensagens o Mambrano dizendo que a palavra era o Logos, que Deus era o Logos, por causa dessa tradução.
Mas há ocasiões em que Umbanda fez uma distinção entre Deus e o Filho e disse que o Filho era o Logos. Então, quando o Umbanda dizia que Deus era o Logos, é porque ele seguia essa tradução aqui, mesmo não tendo esse entendimento que eu estou dando aqui para você agora. Mas essa tradução, da forma que eu estou te mostrando, torna a Escritura um pouco mais clara para você. Embora nada disso negue ou anule que o Umbanda nos ensinou. Porque, como eu estava querendo dizer com aquela mensagem dele, este Deus que está acima do trono, enquanto o Filho está sentado, ele diz que isso é lá aonde? No novo céu e na nova terra, ou seja, na eternidade. Lá em Apocalipse 22 diz que todos nós veremos a face de Deus. Né? Pelo menos é assim que se interpreta aí nos seminários. Todos os teólogos dizem que aquela face ali é de Deus. Mas como a Umbanda disse uma mensagem que nós nunca jamais veremos Deus, eu quero dar um voto de confiança para a Umbanda e eu quero crer que aquela face que diz que nós vamos ver lá em Apocalipse 22 é daquele ser divino, porque quando vermos o Filho estaremos vendo o próprio Deus. Porque desde o início é isso que os evangelhos nos mostram, que Jesus é divino, Jesus é o reflexo, Jesus é a imagem de Deus. Quando você olhar para aquela face do Cordeiro, você estará olhando para ninguém mais a não ser para Deus, para o Pai, porque ele disse para os discípulos, quem vê a mim, vê o Pai. E quanto a isso, não muda nada. Agora, se vai acontecer de nós vermos também Deus, eu não sei, mas deixamos isso para Deus, sim, meus irmãos, seja como for, tá bom? Eu não vou botar um ponto final nisso. Certo? Então é isso. Jesus, ele se submeteu a Deus, se subordinou a Deus, e ele teve prazer em se subordinar, se fazer a vontade dele. O seu desejo era esse, agradar a Deus. E este também deve ser o meu e o teu desejo, agradar ao nosso Deus. Amém? Jesus, então, ele não parecia ser um homem ou ser humano, ele de fato era humano. Ele era 100% humano e 100% Deus, porque ele era divino. Não é isto? Então, Jesus, ele não tinha uma aparência apenas como aquela doutrina dos docetistas nos dias dos apóstolos. No finalzinho você vê já João combatendo essa doutrina. Não, Jesus não tinha um corpo de carne, era apenas uma aparência de corpo de carne. Porque Deus é espírito, como é que ele vai se misturar com a carne, com a matéria, que é a matéria má, a matéria pecaminosa, a matéria é pó e o pó está amaldiçoado? Mas Cristo teve que vir e se fazer maldição por nós. Ele teve que cumprir as Escrituras. Então Jesus, ele era 100% Deus por causa da natureza divina que ele herdou do seu Pai, por isso que ele era divino, e ele era 100% humano, sim. Ele tinha tudo aquilo que nós temos. Ao longo do meu ministério, eu já vi até teologias de homens dizendo que Jesus não tinha umbigo. Para dizer que Jesus era especial. Claro, Jesus é especial, ele é único. O Moliveira gostava de usar esse termo, né? Jesus é o Filho unigênito de Deus no sentido de ser único da sua espécie. Ou seja, não há ninguém como ele. Não tente categorizar ele como o próprio Deus, ou como um vice-Deus, um pequeno Deus, um segundo Deus. Ele não é nem Deus e nem um pequeno Deus. Ele que é? Ele é único da sua espécie, não há ninguém como ele. Ele é o Filho unigênito de Deus. E é assim que nós o tratamos. Amém. Porque é dessa maneira que Deus gerou esse Filho, com tudo que ele era, para se revelar ele próprio Deus, através do seu Filho. Então nós entendemos sim que Jesus, ele tinha um corpo humano, ele tinha que ter este corpo humano, para poder não apenas ser tentado e oferecer este corpo em sacrifício por nós. Ele foi tentado de todas as maneiras, da mesma maneira como nós também somos tentados. Hebreus 4,15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então Jesus, ele orava, e muitas vezes ele fez um forte clamor, fortes súplicas, submetendo-se a Deus e aprendendo a obediência, e ele alcançou a maturidade através dessa obediência que lhe deu experiência, é o que está lá em Hebreus 5, 7 a 8, o qual nos diz da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, mesmo sendo filho unigênito de Deus, Cristo clamava com lágrimas. Se ele fazia isso, quanto mais nós também não devemos fazer. Então ele clamava com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Foi ouvido quanto ao que temia, ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. Diga graças a Deus.
Então, o fato de Jesus ter resistido a todas as tentações mostra que ele não era apenas um homem, porque todo homem sofre tentações e cede e cai em tentações, exceto Jesus. Jesus não pôde e não caiu em nenhuma tentação, porque ele era divino. Não porque ele era Deus, não era o próprio Deus. Essa é a tradução que você tem aí na tua Bíblia, que os intérpretes fizeram. E eles traduziram e interpretaram segundo a sua ótica, seja sabelianista ou seja trinitária. Mas não é isso que o grego está dizendo. Ali está dizendo que ele é o Filho divino de Deus. Então, porque ele não era apenas um homem, mas porque ele era divino, sim. Então, o próprio Deus pôde descer e se encarnar neste Filho. Como disse Mambrano na sua mensagem Investimentos, pois Jesus não era apenas um homem comum, Jesus era Deus, ele não era nada menos que Deus, não apenas um profeta, todavia era profeta, ele era o Deus profeta, ele era a casa em que a totalidade de Deus habitava. É isso que fazia dele Deus. E isso está em sincronia com aquilo que nós lemos lá em Hebreus 1, verso 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Quando você vai lá para o grego, onde diz expressa imagem, a palavra que está lá é caráter. Caráter quer dizer cópia perfeita. Então o que Jesus era? O que o Filho de Deus era? Por que ele era divino? Porque ele era uma cópia perfeita de Deus. Esse é o verdadeiro significado do grego caráter. Imagem expressa da sua pessoa. O grego lá para a pessoa é upostasis, que na tradução de espanhol está substância, está boa, está correta a tradução. Está assim no Rei Tiago. Por isso tem até uma mensagem mambana, né? A fé é a substância, porque está se baseado nesse texto. Mas o que está querendo dizer que esse Jesus é a expressa imagem da sua pessoa? Quer dizer que Cristo foi uma cópia exata de tudo aquilo que Deus era. Ele foi uma cópia exata dessa substância, dessa natureza divina, tanto é que ele era divino. Tudo isso faz mais sentido com essa tradução, que alguns teólogos agora recentemente estão começando a tomar coragem nas academias para falar. Já parece que está pegando moda agora, eles podem pregar todo tipo de heresia, e o acordo entre eles é não criticar, não repreender. Ah, sim, está valendo, prega o que você quiser, prega o que você tem em mente, e nós vamos avaliar tudo. Então tem alguns que estão tendo a coragem, olha, quer chamar isso de heresia? Pode chamar, mas eu tenho como provar que os nossos antigos biblistas, Strong, tanto mais, dizem que a tradução correta é o Logos, é divino, não que o Logos é o próprio Deus, porque isso vai fazer uma vaca pastando em cima de uma árvore. Como que ele vai estar com Deus e daqui a pouco vai dizer que é o próprio Deus? Não faz sentido. Os biblistas, os peritos, o grego dizem, se você fizer do Logos o próprio Theos, então isso é que? Sabelianismo, eles dizem. Modalismo, você está fazendo do Pai filho de si próprio. Gerando a si mesmo, matando a si mesmo, ressuscitando a si mesmo, batizando a si mesmo. E não é nada disso que a Escritura está mostrando. Isso aí é a vaca pastando em cima da árvore. Cada coisa tem que estar no seu devido lugar. Amém. Depois diz, expressa a imagem de sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesma a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. E é onde ele vai estar até o momento que o Pai lhe diga o tempo certo para que ele desça e consuma a aliança que ele fez com a sua noiva. Porque lá na cruz do Calvário, quando Cristo morreu por nós, naquela festa de Páscoa lá, foi para cumprir a cerimônia da Páscoa, a cerimônia da lei. Mas o que Cristo fez ali foi, na verdade, uma jura de aliança. O que Cristo fez, na verdade, ali foi a consumação do casamento dele para com sua noiva, que somos nós, a sua igreja, porque ele é a nossa cabeça. Então, meus irmãos, Jesus ele é o resplendor da glória de Deus. E é interessante que, ao contemplarmos Jesus, sim, nós nos deparamos como se fosse o brilho do sol, embora esse brilho não nos cega. Amém? Amém. Mas foi por meio de Jesus que Deus fez o universo e criou todas as coisas, isso que está aqui em Hebreus, como alguém que também compartilha da natureza divina e que ainda sustenta todas as coisas pela sua palavra. Outra coisa que nós temos que fazer aqui, porque, veja, mensagem de Páscoa, o que é, meus irmãos? É o que eu estou tentando fazer aqui. Eu estou fazendo uma retrospectiva.
Nas mensagens de Páscoa você tem que fazer um resumo, ainda que possível, é difícil resumir a vida de Cristo, mas é o que nós estamos tentando fazer aqui, resumindo alguma coisa do que Cristo fez aqui enquanto esteve no seu ministério terreno. Outra coisa que temos que chamar a atenção é de que Jesus, enquanto esteve aqui nessa forma humana, que como eu disse para você, era 100% humano, ele estava aqui sim como um judeu. E ele de fato era um judeu. E Jesus não somente esteve aqui como judeu, como ele também cumpriu o judaísmo. Ele tornou-se carne judaica por nós. Ele guardava e praticava o judaísmo, exceto naquelas tradições que ele mesmo repreendeu lá dos escribas, dos doutores, que, como ele disse, vocês substituem a palavra pelas vossas tradições. A isso Jesus não seguia, mas tudo mais que era lei, Jesus seguiu, porque ele tinha que cumprir com toda a lei. Ele tinha que cumprir com todo o judaísmo para depois abolir o judaísmo. Mas ele mesmo tinha que ser um judeu para cumprir. Foi circuncidado, tudo que você vê que a Bíblia, a lei mandava o judeu fazer, Jesus submeteu. Então ele foi um judeu e ele submeteu o judaísmo para poder abolir o judaísmo, para poder cumprir. Então Jesus até nasceu de acordo com as escrituras, como a palavra dizia, que ele tinha que vir, você tem, eu acho que é Gênesis 49, que fala do Messias que viria pela linhagem de Jacó. Acho que em Gênesis 49, né? Eu acho que é esse capítulo. Então, desde ali você já tem as escrituras mostrando que é da linhagem de Jacó, da semente de Davi, que viria esse Cristo, o Messias. Então, ele tinha que ser judeu, porque é isso que todos eles eram. Agora, é interessante nós chamarmos a atenção para isto. Embora Jesus cumpriu isto, ele, na verdade, ele não nasceu da linhagem de Davi. Quando você vai lá para os evangelhos de Mateus e de Lucas, diz que José, o pai adotivo de Jesus, veio da linhagem de Davi. Mas e agora, como que você vai dizer que Jesus era de Davi se ele sequer foi filho de José natural? Não foi. Como que você vai fazer isso? Bom, pela própria lei, o simples parentesco adotivo tornava válido, não é isto? Tanto na palavra aqui, simbólico, como no físico, ou seja, Jesus, por ele ser o filho adotado, digamos assim, de José, tornou ele um filho literal da linhagem de Davi, mesmo ele não sendo literalmente da linhagem de Davi, porque ele não era um filho literal de José. Não sei se eu não confundi, não baguncei um pouco aqui, espero que você tenha entendido. Jesus não nasceu de José. José era um pai adotivo de Jesus. Mas simplesmente por ele ser um filho adotivo, isso tornou ele da casa de Davi. Isso cumpriu as escrituras de alguma forma. Porque o simples parentesco, ainda que adotivo, tornava tão válido quanto o nascimento físico. Então Jesus realmente pertenceu à família de Davi, pela casa de José e de Maria, e partilhou da sua carne, do seu sangue, porém não como um filho literal. É por isso que Cristo questionou os fariseus, os escribas, assim, vocês dizem que o Messias era filho de Davi? Sim, é o que a Escritura diz, mas preste atenção e você vai ver que lá no Salmo diz que Davi chama o seu Senhor, chama o Messias, melhor, de o seu Senhor. Diz o Senhor ao meu Senhor. Aí ele pergunta, como que Davi vai chamar esse Messias de seu Senhor se ele é filho dele? Então isso mostrou que realmente Cristo ele cumpriu, sim, as Escrituras, porque Deus colocou o seu filho para nascer da família de Davi para cumprir as Escrituras, embora ele literalmente, fisicamente, não nasceu dessa linhagem. Mas ele cumpriu as Escrituras. Então, nascer sem envolvimento de um homem não pôs em risco a humanidade de Jesus. Da mesma forma que você não vai duvidar da humanidade de, por exemplo, Adão e Eva. Adão e Eva não nasceram, tiveram seus corpos criados. Agora, isso tornou eles menos humanos? Só porque eles não tinham umbigo? É isso? Porque eu creio que Adão e Eva não tinham umbigo, não havia necessidade. Agora, só porque os corpos deles foram criados, isso tornou eles menos humanos? Não, eles eram humanos sim, Adão e Eva eram humanos. Então se você consegue aceitar a humanidade de Adão e Eva, mesmo tendo corpos criados e não nascidos, então você tem que dar mérito para a humanidade de Jesus, ainda que o seu corpo tenha sido criado e passado por um nascimento virginal. Mas o seu corpo foi uma criação. Como o irmão explicou, não houve contato sexual.
Não é isso? O Espírito Santo, ao fazer sombra sobre aquela mulher, sobre Maria, criou o óvulo e criou o espermatozoide para poder criar aquele corpo. Para que este Logos divino, então, depois se encarnasse. Não é isso? O Logos se fez carne e habitou entre nós. Quem que habitou entre nós? Deus, irmão Jorge. Não, João disse lá que o Logos, aquele que é divino, se encarnou e tabernaculou entre nós. Está falando do Filho. O Filho se fez carne e habitou entre nós. Então, ao contrário das suposições comuns que alguns fazem, a ideia de Deus tornar-se humano quando se encarnou em Jesus não era uma coisa totalmente estranha para os judeus. Porque nos dias dos patriarcas, Deus apareceu em uma forma humana, teofânica, é verdade, mas ele apareceu para os pais. Apareceu para Abraão, debaixo dos cavalhais de Manre, junto com 2 anjos. Aquilo não foi um corpo como nascido, como nós, foi um corpo criado. Não é isso que uma banda falava? Ele criava uma situação, né? Deus pegava um pouco de pó, de moléculas, de átomos, soprava e dizia, haja um corpo, haja isto. E ele entrou, e os anjos entraram. Né? Então, é isso que está sendo dito nas Escrituras. Deus, no passado, assumiu corpos humanos. Então, não seria difícil para Deus assumir o corpo humano do seu filho, como ele fez lá no Rio Jordão. Se você pode crer que Deus no passado esteve lá em Melquisedeque, ou nos anjos que apareceram lá para Jacó, para Abraão e tantos outros, como duvidar que Deus poderia fazer isso? Então, até os judeus não tinham desculpas, porque eles tinham escrituras para isto. Certo? Então, Deus pôde mostrar em Jesus a sua própria personificação, ou antes, Jesus se tornou a personificação de Deus, tanto no seu nascimento, quanto também na sua morte e também na sua ressurreição. Foi nessa apresentação, creio, que Paulo então pôde dizer aquilo que ele disse lá em Atos 28, né? Atos 20, 28. Olhai por vós outros e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos capacitou para se tornar bispos da igreja de Deus que ele resgatou com o seu próprio sangue. Como que Deus vai resgatar a igreja com o seu próprio sangue se Deus é Espírito? Então você já está entendendo que, na verdade, Jesus, ele, por ser divino, representou Deus de tal maneira que podia Paulo dizer que foi o sangue de Deus que nos comprou e que nos resgatou. Ainda que mesmo Deus não tem sangue, porque ele é Espírito. Então, Jesus, com isso, o que eu estou querendo dizer é que, se Deus resgatou a nós com o seu próprio sangue, o que a Escritura está dizendo, na verdade, é que Jesus, por ser divino e por ser uma cópia de Deus, ele foi aqui enviado por ele para representá-lo e morrer por nós de tal forma que pudesse que o seu sangue ser o sangue do próprio Deus. Porque ele era divino, e ele tinha a natureza de Deus, e era o seu representante. Ele era também o seu emissário, que é o título da nossa mensagem desta noite. Jesus, o emissário de Deus. E foi assim que João Batista também declarou, lá em João 1,32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Ok. É assim que está na maioria das nossas traduções, pousar sobre ele. Mas a palavra correta lá, que está no grego, não sei se eu notei aqui, acho que não notei aqui não. Mas a tradução correta para o grego que está lá, meus irmãos, não é exatamente pousar, mas é permanecer. Foi exatamente isso que João disse. Em todas as traduções você tem que o Espírito pousou sobre ele. Mas o que está lá no grego, o que João disse é que ele viu o Espírito de Deus, não é isso? Na forma de pomba, permanecer sobre ele. Então, não havia nada de novidade quanto o Espírito de Deus descer sobre alguém. Você tem vários exemplos disso na Bíblia. Você tem aquele caso quando 70 anciãos foram chamados para estar ao pé do Monte Sião, e o Espírito de Deus desceu sobre eles profetizaram. Você sabe que Saul também profetizou, temos uma série onde ministramos sobre isso. É normal, isso é mostrar na Escritura. Só que o que João está dizendo ali é que esse Espírito não simplesmente pousou, como está em nossas traduções. Esse Espírito, na verdade, permaneceu. Essa é a diferença. Esse Espírito veio sobre o Filho e ficou no Filho. Não saiu do Filho como saía dos profetas, saía dos sacerdotes. Nele ele permanecia. Nele ele permaneceu melhor.
Então, a descida e permanência do Espírito Santo de Deus em Jesus é o que designou de fato Jesus como sendo o Filho de Deus. Foi isso que fez João entender que Jesus era o Filho de Deus. João 1,34. E eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. O que levou João a chegar a essa conclusão é porque ele viu que o Espírito desceu e ficou nele. Né? Não simplesmente pousou, permaneceu, habitou nele. Fez daquele filho a sua morada. Agora você não tem apenas o Logos tabernaculando, agora você tem Deus mesmo, o Espírito de Deus ali vivendo no seu filho. Então o Espírito retratado como permanecendo implica o fato de que em todo o ministério de Jesus, o Espírito de Deus estava realmente ali operando por intermédio do seu filho, e que ele estava operando também por intermédio desse Espírito Santo. Então Deus somente poderia, como eu disse, habitar em plenitude em Jesus, porque a sua origem não era deste mundo. É como se Jesus tivesse vindo de um outro planeta. E quando ele ressuscitou, ascendeu aos céus, foi como se estivesse retornando para um outro planeta. Ou seja, ele era diferente. João 16, verso 28. Saí do Pai, vim ao mundo, e outra vez deixo o mundo e vou para o Pai. Então Jesus, ele veio por quê? Por que Deus enviou seu Filho? Porque ele tinha uma tarefa para cumprir para com Deus. E ele cumpriu essa tarefa. João 4,34. Jesus disse-lhes, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Por que Deus enviou o seu emissário? Porque ele tinha uma obra para fazer. E ele disse, eu vim cumprir esta obra. João 17,4. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Amém? Amém. Então Jesus, o Cristo, no grego é Kyrios, que quer dizer Senhor. E Machia, que quer dizer Cristo, quer dizer ungido. Ele veio então para fazer o quê? Para executar a obra de Deus, para cumprir com a vontade do Pai, aqui neste mundo. Então a linguagem de envio, que Deus enviou seu Filho, também dá a entender a ideia de representante, ou seja, Deus enviou seu Filho para representá-lo, por isso que ele era divino. Deus enviou seu Filho para representá-lo, para ser o seu auxiliador, para atuar aqui como um agente de Deus, ou ainda, como eu disse, como um emissário. Quando nós lidamos, por exemplo, com um agente de alguém, seja do rei, um presidente, seja quem for, nós também estamos lidando com aquela pessoa que está por trás desse emissário ou agente ali representado. Então, quando nós estamos lidando com Cristo, nós estamos lidando com o próprio Deus que o enviou. Quando lidamos com Cristo, quando vemos a Cristo em termos espirituais, estamos vendo e lidando com o próprio Deus que enviou até nós. Então, nos dias de Jesus, o povo de Israel ansiava pela vinda desse Messias, por esse Cristo. Mas dificilmente eles esperavam esse Messias nos moldes em que as Escrituras diziam que esse Cristo deveria vir. Todos os judeus estavam esperando o Messias que viesse fazer o quê? Qual era o sonho deles de consumo do Messias? Ele vai vir para destruir Roma, o Império Romano, para subjugar todas as nações, para ser o rei sobre todos nós, para purificar o templo. Todos os judeus odiavam os sacerdotes, eles sabiam que eram todos homens corruptos, adúlteros, que estavam lá pela política. Os macabeus, que quando começaram a recuperar a sua terra, eles foram que acabaram depois sendo sacerdotes. Eles eram sacerdotes, eram reis, eram governantes, era tudo misturado. Então virou uma política aquele templo lá de Jerusalém. Então eles esperavam que viesse o Messias para fazer uma limpeza geral, limpar o templo, purificar Israel e submeter todas as nações à nação de Israel. Eles ansiavam, esse era o sonho, esse era o plano, é isso que eles esperavam, que o Messias viesse quando ele estivesse ali entre eles. Então eles esperavam que o Messias, o quê? Um Messias político. E até mesmo você sabe que João Batista, ele não entendia muito bem qual que era o papel do Messias. Porque até então, até que Jesus não estivesse fazendo o que João Batista disse que ele fazia, ele arrancará a palha com a sua pá e queimará o fogo, não é isto? Com fogo inextinguível. Bom, ele está falando de uma coisa que o Messias vai fazer lá no grande juízo, quando ele vier para julgar as nações. Mas isso não era no momento certo. Isso vai ser na outra vinda, não é isto?
Então eles não sabiam essa diferença. Não sabiam que as escrituras mostravam uma primeira vinda e uma segunda vinda. Eles tinham tudo isso confuso. O próprio João Batista tinha dificuldade. Então as pessoas, eles não estavam, na verdade, esperando o Messias para fazer o que Jesus estava fazendo. O que Jesus estava fazendo quando ele veio? Ele intercedeu pelos aflitos, ele orou pelos enfermos, ele curou enfermos, coxos, paralíticos, cegos, surdos, mudos, leprosos. Ele expulsou demônios, ele ensinou a palavra, ele proclamou o reino. Ninguém estava esperando que quando o Messias viesse, fosse fazer essas coisas todas. Então, quando Jesus começou a fazer isso, orando, expulsando espíritos malignos, eles não tinham ideia de que isso era papel do Messias. Tanto é que o próprio João mandou perguntar para os seus discípulos, era tu que deveria vir, temos que esperar um outro. Não é isso? Porque eles tinham dificuldade, eles não tinham o entendimento correto das Escrituras. As Escrituras estavam todas embaralhadas para o povo de Israel. E qual foi a resposta que Jesus mandou que os discípulos dessem para João? Ele disse, olha, diga para o mestre de vocês que eu estou cumprindo sim as Escrituras, é que vocês não entenderam. Então as obras que ele fez, as curas, as repreensões dos espíritos malignos, tudo isso era sim cumprimento de Escritura, como Isaías 35, versos 5 a 6. Então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos se abrirão, então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará, porque as águas se arrebentarão no deserto e ribeiros no ermo. Isaías 61, verso 1, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, proclamar libertação aos cativos e pôr liberdade aos algemados. Então Jesus está dizendo, como que eu não estou fazendo o que a Escritura diz que eu como Messias faria? Eu estou fazendo, que vocês não estão entendendo. Então isso é um exemplo não só para eles, mas para nós hoje também. João Batista, depois daquela resposta, ele teve que reformular a sua teologia, o seu modo de pensar. Da mesma forma como nós também tivemos que fazer quando viemos para essa mensagem. Nós viemos para essa mensagem crendo num Deus unicista, mas nós tivemos que reeducar nossas mentes, tivemos que reformular nosso modo de pensar, até entender o que de fato é a mensagem que de fato uma banda pregou. Amém. E às vezes nós temos que até recorrer a essas ferramentas que vão nos auxiliar. Não vão de encontro, não vai contra a doutrina, mas confirma a doutrina, confirma o ensino apostólico. Nós temos que reeducar, por isso que o Walter também tem que trazer isso aqui. Eu fiz isso aqui só para fazer um ensaio, porque agora quando eu for para o Peru, vou fazer tudo isso para eles lá também, porque eles também estão muito confusos com essa questão do Logos. Desde a última vez que eu estive lá, me perguntaram, irmão Jorge, não entendemos o que é esse Logos, explique para nós. Então o que eu fiz aqui, na verdade, é um ensaio, né? Até lá eu vou fazer isso direitinho lá para eles. Mas se você conseguir entender, eu creio que eles também vão conseguir entender. Nós estamos aqui, irmãos, reformulando o nosso modo de pensar para que a nossa confissão seja de acordo com as Escrituras, de acordo com a mensagem. Então, na verdade, havia muitos que nem esperavam pela vida do Messias, alguns nem esperavam. Mas para os que ainda esperavam por ele, o Messias, então, você entendeu, ele tinha que vir para obter uma vitória sobre os pagãos, reconstruir o templo, purificar o templo, mas o que ninguém esperava do Messias era o que justamente acabou acontecendo com ele. O que aconteceu com esse Messias, o nosso Cristo? O que aconteceu com ele? Ele morreu nas mãos dos pagãos. Ele foi derrotado, né, aos olhos humanos. Ele sofreu violência injusta nas mãos de pagãos, em vez de trazer justiça e paz. Então, Jesus passou por coisas que os judeus jamais pensavam que era o que as Escrituras diziam que o Messias iria passar. Então, não é de surpreender, meus irmãos, que em vista dessa esperança que Israel tinha sobre o que o Messias faria, é que Jesus não se mostrava nem um pouco entusiasmado quando alguns diziam que ele era o Cristo. Oh, cremos que tu és o Messias, porque alguns diziam. E até aqueles que diziam, ele disse, fique em silêncio, não diga nada a ninguém. Por que isto? Por que Jesus ele tinha esse receio? Ele estava com medo de forma alguma. Porque ele sabia que havia essa má compreensão sobre essa vinda do Messias, de que o entendimento deles é isso, o Messias virá para desbaratar os exércitos, por fim o Império Romano. Então, se alguém dissesse ou sugerisse que Jesus estava dizendo que era abertamente o Messias, o Cristo, era essa a conclusão que eles fariam. Olha, ele está aqui para destruir Roma, para acabar com César, para acabar com Herodes, com os herodianos. Então, Jesus ele precisava pedir para eles ficarem em silêncio. Porque esse mau entendimento
iria fazer com que o povo se frustrasse, ia fazer com que eles fizessem um juízo errado acerca de Jesus. Jesus não queria frustrar o povo, pois aceitar então esse título de Messias daria esse ensejo, como eu disse, para maus entendidos. Então, Cristo, o Messias, era um título que causava então desentendimentos e provocava insurreições a Roma. Por isso que, por causa desse mau entendimento, ele não usava esse título. Não que ele não fosse, ele era o Cristo, mas ele não era aquilo que eles estavam pensando que o Cristo deveria fazer. Então ele não queria frustrar ele. Então, olha, não diga a ninguém o que você está sabendo. Né? Quando ele foi lá para Filipe e Cesareia, ele perguntou, o que estão falando acerca do Filho do Homem? Dizem que é isso, isso aqui, tá. E o que vocês estão pensando que é o Filho do Homem? Aí Pedro disse, eu creio que tu és o Cristo. Então, qual foi a orientação que Jesus disse? Não diga isso a ninguém. Guarde isso para vocês. Porque isso vai criar confusão. Você vai dizer para eles que eu sou o Cristo, então todo mundo vai pensar que o meu desejo é fazer o que eles estão pensando que o Cristo vai fazer, e ele não vai fazer nada disso. Eu não vou fazer isso agora. Eles não sabiam disso. Então, qual era o título que Jesus gostava de usar? Filho do Homem. Esse título, Filho do Homem, estava bom. Porque muitos até nem entendiam o que queria dizer Filho do Homem. Lá em Daniel 7 aparece o título Filho do Homem, que é uma referência ao Messias, mas poucos não entendiam aquilo ainda naquele tempo. Havia alguns livros também que falavam do Filho do Homem como sendo ungido, e até dizia que este Filho do Homem ungido morreria. Havia alguns livros lá tratando, mas muitos não tinham tomado conhecimento. Talvez se conhecessem, Pedro não teria feito resistência e arrazoado quando Jesus disse, convém que o Filho do Homem seja entregue aos homens, aos pagãos, seja julgado, condenado, morto e sepultado, mas ele ressuscitará no terceiro dia. Então, havia alguns livros que até falavam disso. O Filho do Homem é o ungido de Deus, é o Messias, ele terá que ser morto. Havia alguns livros. Mas, como eu disse, isso não fazia parte do cânon bíblico. Estou falando do quarto Esdras. É um livro do judaísmo do segundo templo. Mas está lá. Alguns tinham esse registro, alguns tinham esse entendimento, outros não. Mas o fato é, meus irmãos, é que Cristo ele cumpriu todas as Escrituras. Contudo, muitas das promessas do Antigo Testamento falam mais acerca de Jesus na sua segunda vinda do que acerca da primeira vinda. Ou seja, há muito mais coisas a ser realizado conforme proferido na segunda vinda do que na primeira vinda. Há muitas coisas ainda por fazer. Então, outra coisa que nós temos que observar é que nos evangelhos, Cristo, se você observar, ele não trouxe grandes revelações. Você pode observar isso. Jesus não trouxe grandes revelações da parte de Deus, a não ser aquilo que ele próprio divulgou acerca da sua própria pessoa. A grande revelação que Cristo trouxe foi dele mesmo, dele ser o Filho divino de Deus, em quem Deus se encarnou e habitou em plenitude. Essa foi a grande revelação que Cristo teve, não uma coisa que ele ensinou, mas aquilo que ele mesmo era. Mas fora isto, que grande revelação, que grande ensino misterioso Cristo trouxe? Não trouxe nada. A mensagem que ele trouxe, o evangelho que ele trouxe, era uma mensagem simples. Então o grande mistério, a grande revelação, não estava exatamente no seu ensino, mas no que ele próprio era, porque ele veio para ser a revelação de Deus, ele veio para ser a personificação de Deus. João 1, verso 18, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está no seio, está junto ao Pai, narrou a seu respeito. Nas nossas traduções, como é que está lá? Tornou conhecido, não é isto? Mas a tradução correta deveria ser esta, narrou. Então o que quer dizer isto? Jesus com a sua própria vida refletiu e narrou para nós a história de Deus. Jesus na sua encarnação tornou Deus plenamente conhecido para nós. É como que está lá em Colossenses 2,9. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Jesus, como encarnação da glória divina, foi mencionado por Paulo, tanto nos tempos passados quanto presente. Jesus não foi a plenitude de Deus, ele ainda é hoje para a igreja a plenitude de Deus. Ele continua sendo a personificação de Deus. E conforme já vimos e estudamos, será eternamente a imagem divina e a personificação divina do seu Pai.
Então, ter a plenitude da pessoa de Deus residindo em Jesus significa que Deus, através do seu próprio Filho Jesus, podia então reconciliar o mundo consigo mesmo, trazer paz por intermédio do derramamento do sangue do seu Filho para a nossa propiciação. Então, qual foi o grande problema da humanidade? Aquele relacionamento que Deus tinha desde o início que foi rompido, foi interrompido. Então, por que Deus enviou o seu emissário? Para reatar essa nossa relação novamente com Deus. Para que nós possamos voltar para o Éden. A Nova Jerusalém, o novo céu, a nova terra, é o Éden lá de Adão e Eva restaurado. E que nunca mais será tomado de nós. Porque nenhuma praga, pecado, serpente, nada mais chegará até lá. Mas isso somente foi possível porque o Cordeiro Pascual veio e cumpriu conosco aquela aliança que Deus fez conosco. Graças a Deus. Vou agora para alguns sermões de Mombrana e só mais alguns apontamentos para nós concluirmos, tá bem? Mombrana falava que quando Adão e Eva pecaram lá no jardim, ambos perceberam que estavam nus, e a própria Bíblia diz que nudez é símbolo de... O que é? Pecado, sim? Diga, nudez é símbolo de pecado. Então, quando o casal percebeu que estava nus em termos metafóricos, simbólicos, e que eles perceberam, se deram conta de que agora eles eram pecadores, vendidos ao pecado. E eles fizeram o quê? Eles tentaram cobrir sua nudez, cozeram folhas de figueira, não deu certo. Então Deus, ele disse que estava correto eles cobrirem a nudez, mas fizeram da forma errada. Deus, ele providenciou a forma correta de nos justificar, de nos limpar, de nos perdoar, de nos purificar. Não temos que fazer isso da nossa própria maneira, com o nosso próprio sacrifício, nosso próprio entendimento, com a nossa própria teologia, com a nossa própria doutrina. Há um meio provido por Deus, e é o único meio provido para que os nossos pecados sejam cobertos. E ele deu exemplo quando ele sacrificou um animal, arrancou a pele do animal e cobriu a nudez do casal com aquela pele, mostrando que tinha que haver derramamento de sangue para que a nudez fosse coberta. Este é o meio provido por Deus, não há outro meio. Você nunca vai conseguir cobrir a tua nudez com boas obras, com uma boa obediência, isso e aquilo. A única coisa que te cobre aos olhos de Deus, a tua nudez, é o sangue do Cordeiro de Deus. Mensagem à perfeição. Deus, por presciência, quando ele tanto amou a sua raça e ainda sob a penalidade, ele fez com que uma morte substitutiva sucedesse no jardim do Éden. Isto é, ele substituiu uma criatura inocente, um cordeirinho, que não conhecia pecado e serviu como substituto para obrar e para morrer no lugar do pecador culpado. E foi um cordeiro morto para manter a vida de seus súditos. É perfeito o que você vê, o que Mombrana aqui está fazendo. Aquele cordeiro que foi morto para que a sua pele cobrir a nudez do casal, era um tipo do cordeiro de Deus que deveria ser morto e imolado para cobrir a nossa nudez, cobrir os nossos pecados. Como aquele cordeiro foi um substituto, Cristo foi o nosso substituto. Você não tem que fazer mais nada, Cristo já fez por você. Como sempre tenho dito, ele se fez de fraco para que você fosse forte. Se fez de vencido para que você fosse mais que vencedor. Se fez de maldito para que você fosse abençoado. Não é isto? Ele se passou de vencido para que hoje você fosse mais que vencedor. Ele foi o nosso substituto. Amém. Graças a Deus. Certo. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 5,14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. Quando Paulo diz, um morreu por todos, do que ele está falando? De substituição. Um morreu por todos nós. Ele nos representou. Ele nos substituiu. Para que hoje nós tenhamos também uma representação frente ao Pai. Graças a Deus. Livro das Eras, Israel costumava tomar uma novilha vermelha, sacrificá-la sobre o altar para a remissão de pecados. Por um ano, os pecados dos culpados eram cobertos. Porém, essa cobertura não podia tirar o desejo do pecado. Não era uma oferta perfeita, era uma sombra até que o verdadeiro viesse. Assim, cada ano o homem sacrificava, cada ano sacrificava e voltava porque ele tinha o mesmo desejo de pecar. A vida do animal expiava seus pecados, mas sendo sangue animal, que fora derramado, e vida animal, que fora dada, ela não podia voltar sobre o homem. Se tivesse voltado, mesmo assim não teria sido útil, mas quando Cristo, o perfeito substituto, foi dado, e seu sangue foi derramado, então a vida que estava em Cristo,
voltou sobre o pecador arrependido, e essa vida, sendo a perfeita vida de Cristo, sem pecado e justa, então o culpado podia sair livre porque não tinha mais desejo de pecar. A vida de Jesus tinha voltado sobre ele. É isso que quer dizer Romanos 8:2. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Mas como dizia também o irmão Brana, que eu olhei aqui para você, um preço teve que ser pago. Um preço teve que ser pago para que hoje você pudesse ser livre do pecado e da morte e livre do desejo da vontade de pecar. Mensagem Cristo isto. Agora aqui está o que acontece. O pecado é o que trouxe doenças ao mundo. A doença é o resultado do pecado. Agora, antes que tivéssemos alguma doença, nós não tínhamos pecado. E quando o pecado veio, a doença foi o resultado do pecado. Então Jesus veio nos livrar do pecado e nos livrar. Não existe nenhum pregador do evangelho no mundo que não crê que Jesus morreu por nossos pecados. E aqui que está aqui, neste ponto. Agora observe de perto. Aqui é onde ele pagou o preço. Quando ele morreu por nossos pecados, como resultado de sua morte, a doença encaixou nisto. Em outras palavras, se meu pé era o que você queria matar, mate a cabeça e você pegará o pé. O pé entra agora. Foi quando ele expiou os pecados, expiou os resultados dos pecados. A doença é um atributo do pecado. Jesus morreu por nossos pecados. E doença, iniquidade, tudo mais foi incluído em sua morte por nossos pecados. Vê? Então, quando ele morreu pelos pecados do mundo, lá no Calvário, ele te curou. Curou você, mamãe está apontando para vários. Para cada um de vocês. E você está curado. E você está perdoado dos seus pecados se simplesmente aceitar. E como eu disse para você, Cristo, quando ele morreu na cruz, ele veio para consolidar uma aliança que ele veio estabelecer para com a sua igreja, para com a sua noiva. Da mesma forma, quando o noivo vai se casar com a sua esposa, ele faz uma aliança com ela. Né? Como mostrei para o meu Rosana, trouxe um livro que eu estou lendo ali, sobre os costumes judaicos do casamento. E o autor tenta mostrar ali que os costumes judaicos do casamento é um tipo e uma sombra perfeita do casamento que Cristo estabeleceu e está estabelecendo para conosco, sua noiva, sua igreja. Por exemplo, eu anotei aqui algumas coisas do que eu li. É muita coisa, seria muito bom se você tivesse esse livro para ler, porque são muitos detalhes. Eu já contei algumas coisas para você a respeito disso, né? Quando o jovem ia desejar casar-se com alguém, ele escolheria uma noiva, e ele iria então fazer então essa jura, essa promessa. E de acordo com as tradições judaicas, e Cristo e as Escrituras seguem essas tradições, por isso que às vezes para você entender bem essas alianças que Cristo que fez conosco, você tem que conhecer os costumes daquele povo. Então, quando o noivo queria buscar uma noiva para casar, ele iria até a casa do pai da noiva e ele bateria na porta da casa. E todos já sabiam quais seriam as intenções. Então, o que se fazia? Qual era o costume? O pai perguntava para a moça, você quer que eu abra a porta? Se era do interesse dela, ela dizia, sim, pai, pode abrir a porta, vamos recebê-lo. Se ela não quisesse, se ela não achasse que era o par perfeito, porque ela tinha direito disso, ela diria, pai, não abra a porta. E aí ele podia bater mais algumas vezes, e quando ele visse que a porta não ia ser aberta, já entendeu o recado. Era hora para procurar outra noiva. Aquela ali não, ela não queria nada. Mas toda vez que um noivo batesse na porta, mas geralmente isso acontecia porque eles já se conheciam, né? Então só queria formalizar alguma coisa. Então ele batia na porta e o pai pensava, o que esse moço quer aqui? Você conhece esse moço? Ah, sim, pai, eu conheço. Ah, já entendi. O que quer que eu faça? Você quer que eu abra a porta para ele? Sim, pai, pode abrir a porta para ele, por favor. Ou seja, eles tinham que consultar a moça. Era assim que se fazia. Então, o pai abria a porta e então o moço entrava. Está entendendo agora aquelas palavras exatas que o Senhor Jesus disse lá em Apocalipse? Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com eles e eles comigo.
Ali Jesus está falando do que o noivo fazia quando batia a porta para entrar na casa da noiva. Então o que Jesus está falando ele quer casamento. Ele está falando de casamento, ali da aliança. Só que, claro, dentro de um contexto, sim, tem a ver com a igreja, mas também tem a ver com Israel. Embora Israel não vai ser figura da noiva, assim, vão ser súditos do noivo. Mas esse é outro caminho. Vamos continuar aqui. Então, o que acontece? O noivo, então, entrava na casa da noiva e eles realmente tinham uma ceia, tinham um jantar. E quando o noivo tinha essa proposta de se casar, ele já vinha com tudo pronto. O que os costumes judaicos exigiam no casamento? O moço, o noivo, tinha que trazer um contrato de casamento, que era chamado de ketubá. Era assinado o contrato de casamento. E o que mais que ele trazia? Ele trazia dotes que deveriam ser dados para o pai, e dotes que deveriam ser dados também para a noiva. Tudo isso tinha que fazer. Ele também tinha que trazer uma garrafa de vinho e 2 taças. Isso é o costume judaico. Então vamos pela ketubá. Na ketubá, que era o documento, era registrado tudo que seria feito no casamento, desde a proposta de casamento, união, os gastos que teriam com as festas, tudo estava registrado. Inclusive os registros dos dotes também que tinham que estar lá, nesse ketubá. O pai tinha que receber um dote, porque uma vez que ele se casasse com aquela moça, que até então ajudava nos afazeres domésticos, agora não estaria mais ali. Então, a família teria um certo prejuízo, digamos assim. Então, para suprir aquela perda, a carência, a ausência da sua filha, pagava-se um dote. Mas, como eu disse para você, a esposa, a noiva, também tinha que receber um dote. Muitas vezes esse dote ficava com ela mesma. Outras vezes, o pai guardava esse dote para a sua filha, para uma eventualidade. Para que servia o dote matrimonial? Para 2 motivos. Para salvaguardar a vida dela. Porque no caso de uma viuvez, caso o noivo falecesse, o marido falecesse, ou mesmo que eles se divorciassem, então o que ia garantir a vida e a sobrevivência dela? Esse dote. Por isso que tinha que ser um valor razoável. E olha só que interessante. No caso de divórcio, quando uma mulher se divorciava, ela não tinha direito a nada. Propriedade, terreno, casa, imóvel, nada. A única coisa que a divorciada tinha direito é os pertences que fossem dela. Por isso que o dote matrimonial tinha que ser, na maioria das vezes, em forma de joias, uma tiara com dracmas. Lembra daquela parábola? O que era aquela tiara da parábola da dracma que Jesus contava? Aquilo era um dote matrimonial. Ou seja, se caso ela fosse divorciada, o que ia manter ela, sustentar ela? Era esses recursos que ela tinha guardado consigo. Né? Então, no caso de ela ficar viúva, também o dote servia para isto. Ok. Jesus, de uma certa forma, fez isto. Quando ele firmou um casamento conosco, ele também nos deu presentes, nos deu dotes. Que dotes foi esse que ele deu para nós quando se casou conosco? Ele nos enviou o seu Espírito Santo, com línguas, com dons, com profecias, dons de cura, milagres. Isso são os dotes que Deus tem nos dado, antes Cristo tem nos dado, até que o casamento seja consumado. Porque esses dotes já ficavam com a noiva. E assim como o noivo fazia, assim o nosso noivo tem nos dado dotes. Esses dons são os dotes que nós usufruímos aqui. Outra coisa importante, quando a noiva, para mostrar que aceitava a aliança, o casamento, o que ela tinha que fazer? Ele pegava então aquele vinho, servia 2 taças com aquele vinho e servia uma taça para a moça. Se ela quisesse se ela quisesse casar com o noivo, ela deveria tomar a taça. Se ela não quisesse, por algum motivo, fazer aquela aliança, se casar com aquele moço, ela não devia tomar aquele cálice. Você está entendendo? E para nós, para nossa tipificação, o que isso tem a ver? Bom, o que Cristo fez lá em Mateus 26, verso 26, que é a escritura com relação à ceia. Mateus 26, eu tenho que ler aqui porque não está no meu texto, não estava programado isso aqui. Mateus 26, verso 26. Enquanto comiam, Jesus pegou o pão e abençoou e partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomem, comam, isto é meu corpo. A seguir, Jesus pegou um cálice, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebam todos dele, porque isto é meu sangue, o sangue da aliança derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados.
Então, quando Cristo ministrou a ceia para os discípulos e disse: este vinho é o cálice de o cálice de uma aliança que estou firmando com vocês. O que é essa aliança que Cristo estava fazendo com os discípulos? Uma aliança de casamento. A noiva bebia o cálice de vinho para dizer que aceitou casar-se. Então, quando os discípulos tomaram aquele cálice na ceia pascual, eles estavam dizendo sim para o pedido do noivo. Sim, queremos nos casar, queremos ser sua noiva. E a cada vez aqui na ceia que tomamos o cálice, também estamos dizendo sim para o nosso noivo. Sim, Senhor, venha logo, aqui estamos esperando com os dotes que tu nos deu. Entende o tipo? Graças a Deus. O que mais? Outra coisa muito interessante que eu anotei. Espera que eu não esqueça. Bom, muita coisa, irmãos, é muita coisa mesmo. Seria bom até fazer um estudo completo sobre esse tema. Outra coisa curiosa. Depois que era firmado a aliança, sabe quando que o casal voltaria a se ver? Só no dia do casamento. Às vezes o casamento, na maioria das vezes, levava de 1, às vezes 2 anos, e às vezes até 3 anos. Durante todo esse tempo, os dois não se viam mais, não se conversavam mais. Na tradição judaica, isso era um tempo de prova, para saber o quão fiel eles seriam ao voto que fizeram no princípio, quando assinaram ali a Ketubá. Então, depois de 2 anos, nem o noivo sabia exatamente quando deveria ser o casamento. Quem decidia era o pai do noivo. Então, quando estava tudo preparado, o que o noivo tinha que fazer? Ele tinha que preparar a câmara nupcial, que é a palavra que eles usavam para a casa onde eles iam morar. E era sempre feito na casa do pai. O filho construía a câmara nupcial na casa do seu próprio pai. E não foi isso que Cristo disse que ia fazer por nós? Né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, vou lhes preparar lugar. Ele está falando como o noivo falava naqueles dias: eu estou preparando uma casa para você. Quando tudo estiver pronto, voltarei e vos levarei para aqui em mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Agora, quanto tempo levava para o noivo vir buscar a noiva? Quanto tempo disse? 2 anos mais ou menos. Estamos mais ou menos há 2 anos esperando. Porque um dia é como se fosse 1000 anos. 2 anos você pode fazer esse tipo também. A igreja está há 2 dias esperando para o noivo vir nos buscar. Mas, irmãos, a qualquer momento ele vai vir. Quando que vai ser? Não sabemos. Será que o noivo já sabe? Eu não sei. Talvez ele não saiba. Porque lembra que ele disse: o dia que eu vou vir, nem os anjos, nem o próprio filho, a não ser o pai. E na cultura judaica, nem o noivo sabia. Só fazia os preparativos. O mais que ele podia fazer é dar um sinal para o pai: ó pai, já terminei tudo aqui, vou mandar meu noivo lá preparar minha noiva lá. Um amigo do noivo, melhor, não é isso? E um amigo do noivo ia lá avisar. Era o mesmo que assinava o Ketubá como testemunho e tudo. Né? Então, quando tudo estivesse pronto e o amigo do noivo era enviado para avisar e alertar todo mundo lá, então daqui a pouco o pai dizia: ó meu filho, pode ir, amanhã pode ir lá buscar tua noiva. Era assim, nem o noivo sabia. E Jesus talvez nem sabe até agora, mas no momento certo, o pai dele, que é Deus, amém, vai lhe dizer: meu filho, essa é a hora, vai lá e busca a tua noiva. Que momento maravilhoso será. Momento sublime e maravilhoso. Então é isso, meus irmãos. Essa é a aliança que Deus tem conosco. E nós estamos aqui como filhos de Deus que foram resgatados. Qual era a figura que o meu irmão usava? Ele disse que nós estamos como na casa dos penhores. Lembra disso? Só quero citar uma escritura, um sermão dele. O segundo milagre: você já viu uma loja de penhores? Esse é um lugar horrível. O diabo colocou você em uma loja de penhores. E Jesus te redimiu. Você está livre. Saia disso. Quando que Jesus te redimiu? Lá na cruz do Calvário. Lá ele pagou por você. Lá ele pagou para Deus. Não é isso que o noivo tinha que fazer? Tinha que pagar os dotes para o pai da noiva? Pois foi o que Cristo fez. Ele pagou para Deus, não pagou para o diabo. Tem teologias dizendo aí que Jesus teve que morrer para pagar para o diabo. Não. Ele pagou para Deus. Devolveu para o Pai. Amém? Amém? Você está livre, sai disso. Ele te deu essas coisas, mas Jesus pagou o resgate. Ele pagou o preço. Você está fora da loja de penhores essa noite. Diga graças a Deus por isso. Aleluia.
Mais uma mensagem aqui, só para nós concluirmos. Jó, sabe, o diabo nos colocou na loja de penhores, mas Cristo nos redimiu. Ele entrou e nos resgatou da loja de penhores do diabo. Ele nos colocou na loja de penhores, mas Cristo veio e pagou o preço. E nós estamos livres. O problema é que as pessoas não percebem, elas acham que você precisa fazer algo para ser livre. Você já está livre. A única coisa que você precisa fazer é saber sobre isso. Você diz, bem, há algo que eu tenho que fazer, irmão Bruno, eu tenho que... Não! Você não precisa fazer nada. É pela graça que você é salvo. Não é nada que você faça, não é nada que você possa fazer que equivaleria a qualquer coisa. O plano já está feito, o resgate já foi pago. A única coisa que você precisa fazer é aceitá-lo. Nós tínhamos uma dívida com Deus. Nossas ofensas que nós cometemos não colocam em dívida apenas uma relação com aqueles com quem nós cometemos a injustiça, mas nos coloca também em dívida com Deus. Mas errar contra o outro ser humano é errar contra Deus, em cuja imagem essa pessoa, esse nosso irmão foi criado. O diabo, ele pensou que desviando Jesus, lembra quando tentou Jesus no deserto? Foi para que isso? Foi para tentar desviar Jesus dos seus propósitos, para fazer Jesus apostatar, tentando levar ele inclusive à morte, para que Deus fosse em isso derrotado. E ele fez uso até inclusive de um discípulo seu, Judas, filho da perdição, para esse fim. Mas veja só que interessante, Deus transformou a ação de Satanás em sua própria derrota. Satanás achou que levando Cristo para a cruz por meio do seu filho lá, Judas, ele estaria derrotando Jesus, mas na verdade ele estava derrotando a si mesmo. Satanás não soube que ele estava conspirando contra si próprio. Esse é o plano de Deus. Jesus, ele foi culpado pelo seu próprio povo, mas Deus transformou a culpabilidade da crucificação de Jesus em uma ocasião para vencê-la. Diga graças a Deus. Então, meus irmãos, a ceia do Senhor, ela comemora assim não só o sacrifício da Páscoa, mas também a morte de Jesus, como meio pelo qual a nova aliança então é selada. O sangue derramado é sinal de que Deus provou a sua fidelidade pactual para conosco, para com a igreja. Nas tradições bíblicas, toda experiência de salvação começa com o clamor das profundezas. Como o que eu disse para você no início, como Israel, lá em Êxodo 3:7, que clamava e Deus disse, eu ouvi o clamor. E de forma semelhante, o ressurgir dos mortos para a vida eterna começa com o clamor de Cristo, torturado e aterrorizado na cruz. As Escrituras dizem que a última coisa que Cristo fez antes de partir, antes de expirar, antes de morrer, foi dar um grande brado. A Bíblia não diz exatamente o que foi aquele brado, se ele falou alguma coisa ou somente gritou. Jesus reuniu o resto de forças que lhes restava e ele deu um grande brado. Deve ter sido um brado de desabafo, de indignação pelo pecado, pelo que o pecado fez por nós, o que o diabo tem feito por nós. Ele deu um grande brado, mas ao mesmo tempo que pudesse ser um brado de desabafo, eu creio que foi um brado de vitória. Foi ao mesmo tempo como que dizendo, está consumado, está acabado. Aquele brado foi para dizer, pronto, acabou. E foi daquele brado que hoje formou uma igreja para ele. Foi daquele brado que surgiu a nossa vida. E essa vida é a vida eterna conosco, com Cristo. Efésios 2, 1-6. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andasse segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Amém. Quando isso vai acontecer? Isto já aconteceu. Isto já é consumado, isso já é um fato consumado. Então, meus irmãos, se de fato Jesus ressuscitou,
então o fim do mundo já começou. Nossa vitória começou ali no momento em que Cristo se foi levantado pelo Pai dentre os mortos. Então fica claro que o Filho do Homem não é outro senão o próprio homem, Jesus Cristo, o qual retornará outra vez. E a ressurreição deste Filho divino de Deus, deste emissário de Deus, constituiu apenas o início da ressurreição dos mortos em Cristo e do fim do mundo. A ressurreição de Jesus marca o início da realidade da vida eterna, pela qual todos nós ansiamos. E isso já é nosso, já pertence à igreja. Amém, meus irmãos? Exaltamos e glorificamos ao Senhor, porque Ele nos deu o seu Filho Jesus Cristo, para não apenas como seu emissário, revelar a nós a sua palavra, mas estabelecer este plano eterno desde antes da fundação do mundo. Deus separou o seu Filho para afirmar conosco esta aliança, como um noivo faz uma promessa para a sua noiva, que dá dotes para a sua noiva, para confortá-la durante a sua ausência. Enquanto Ele não está aqui, Ele nos conforta com o seu Santo Espírito, Ele nos batiza com o seu Santo Espírito, Ele nos concede dons, Ele responde às nossas súplicas quando clamamos a Ele. Mais uma vez vos digo, clame ao Senhor, e Ele te responderá. Busque a Ele, nas madrugadas, em oração, em jejum, busque a Ele. Ele está perto para te ouvir. A única coisa que te separava entre Deus e Ele era o pecado, mas o pecado já foi abolido na cruz pelo Cordeiro Pascual. E Ele agora te chamou para viver uma novidade de vida. E é isso que nós vivemos todos os dias, não é apenas uma vez por ano como judeus, no ritual de uma sombra, não é apenas uma vez por mês quando celebramos a ceia ou quando estou aqui, mas todos os dias. Isso para nós já é uma realidade. Amém? Diga graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus.